você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Você que está aí nos prestigiando, né? Fica aqui o nosso abraço para você, nosso agradecimento, né? Para você que está chegando agora, viu alguma boa história e curtiu, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal. Cara, hoje nós temos uma mensagem maravilhosa, né? Que nós recebemos no culto, né? Do Evangelho. Para amigos espirituais, né? Eu achei a mensagem belíssima, né? Eu tenho certeza que você vai gostar. A mensagem se chama A Volta do Pai e começa assim: os amigos espirituais nos contam a respeito do velho Ricardo e de seu filho mais novo. Naquele tempo, o Papa era Inocêncio III e a vida sacerdotal acontecia dentro dos mosteiros, sendo reclusa e contemplativa, o que refletiu pessimismo com relação à vida mundana. As coisas eram difíceis para a maioria, né? E se vivia muito pouco, né? Mas Ricardo era um rico comerciante, pai de 4 filhos, que teve com a primeira mulher. Porém, depois de 10 anos de viuvez, mesmo contra a vontade dos filhos, ele desposou uma jovem que lhe deu um novo filho que recebeu o nome de Ângelo. Ângelo carecia da razão e vivia alheio ao mundo à sua volta, sendo visto como uma pobre alma, objeto do pouco caso dos irmãos. Também Ricardo o olhava com pena, guardando intimamente o medo pela sorte do filho deficiente, caso o pai dele faltasse, pois, de certo, após a morte de Ricardo, os filhos haveriam de disputar entre si a herança paterna, deixando na mão o irmão inocente que não tinha como se defender. Ricardo descobriu que a jovem esposa o traía com o filho mais velho, o que fez com que expulsasse os amantes de casa, deserdando tanto a esposa quanto o filho. E Ângelo passou a ser cuidado pelos empregados, que negligenciavam os cuidados com a criança, sempre em estado de abandono por quem deveria cuidar dela. Coitado do Ângelo, né? Sentia que a velhice lhe pesava e que a morte batia à porta, doente e amargurado da vida pela falta do filho que expulsara e pela traição da esposa por quem fora apaixonado, sem saber o que fazer com a frágil criança que em tudo dependia dele. Ricardo, então, o que ele fez? Chamou os filhos, ansiosos por sua morte, pois mal podiam esperar para colocar as mãos na fortuna do pai, e questionou-os a respeito do que fariam com o irmão caso Ricardo faltasse. E eles não conseguiram esconder do pai o desinteresse pelo destino de Ângelo. Eles não estavam nem aí para Ângelo, eles queriam a grana do papai, né? Como sempre colaborara com o Papa, sem nunca ter deixado de financiar a vida boa que Inocêncio III tinha, através de vultosas somas que dava à igreja, Ricardo se viu inclinado a pedir-lhe ajuda com um filho problemático e viajou até o Palácio de Latrão, em Roma, de onde o Papa dirigia a Santa Igreja. Nessa época aí do Inocêncio III, né, a sede do papado era o Palácio de Latrão, né? O velho comerciante foi recebido com a reverência devida àqueles que tinham dinheiro e se encaminhava para o encontro com sua santidade, quando acabou por testemunhar uma cena de que não se esqueceria mais. Um grupo de jovens maltrapilhos também se achava na espera da atenção papal e foram recebidos antes de Ricardo, e quando saíram da audiência foram seguidos por gritos de que fossem pregar aos porcos, pois porcos eles eram, quer dizer, eram maltrapilhos, né, pobrezinhos, né? Intrigado com o que aquelas pobres almas queriam do Papa e como haviam conseguido uma audiência com sua santidade, já que eram pobres, insignificantes e Inocêncio III tinha todo o seu tempo voltado para atender os poderosos e ricos, Ricardo procurou saber quem eram e descobriu que o líder deles se chamava Francisco. O acontecimento acabou por adiar as demais audiências, e Ricardo se viu obrigado a voltar alguns dias depois, e quando voltou, encontrou o grupo de rapazes que havia escandalizado o Papa novamente à porta do Palácio Papal cobertos de lama, assim como os porcos. Os caras eram terríveis, né? O Papa mandou que eles fossem pregar aos porcos, e eles acharam chiqueiro e entraram no chiqueiro, se cobriram de lama e voltaram lá para o Papa. E falaram: Papa, pronto, pregamos aos porcos. Assim como todo mundo,
Ricardo esperava que a segurança papal colocasse aquelas almas miseráveis para correr. Mas não é que Francisco e os seus acabaram por ser recebidos pelo Papa depois que se comprometeram a se lavar, né? Corria a boca pequena que o Papa havia tido um sonho em que a Basílica de São João de Latrão viria abaixo, não fosse sustentada pelos braços de Francisco. E aí, trem. Quando chegou a vez da audiência de Ricardo diante do Papa, Ricardo pediu pelo filho doente, ouvindo do Papa que faria o que pudesse por ele, orando a Deus para que lhe devolvesse a razão, mas que se fosse Ricardo, sairia atrás de Francisco, pois Deus estava com ele. Ricardo, então, saiu nos passos de Francisco, que havia conseguido do Papa autorização para pregar e dar socorro às pessoas, e estava voltando a Assis, na Itália. Como seguia atrás do meu patrão, né, acabei vendo Francisco fazer coisas extraordinárias. Em Ascoli, a 200 quilômetros de Roma, ele curou enfermos e muitos que testemunharam as curas se converteram. Em Arezzo, a 200 quilômetros de Roma, depois de tocar os arreios de um cavalo, curou uma grávida em complicado trabalho de parto. Em Narni, a 700 quilômetros de Roma, curou um paralítico. Em San Gimignano, a 300 quilômetros de Roma, expulsou demônios. E em Gubbio, a 200 quilômetros de Roma, convenceu um lobo a deixar de aterrorizar a região. O irmão lobo, né? O testemunho de tantos milagres fizeram com que Ricardo adquirisse uma firme convicção que Francisco era de fato um anjo e que poderia curar o filho doente de Ricardo, devolver a paz e unir a família, que se achava dividida. Recordo-me que eu andava na companhia de Ricardo como seu empregado, quando ele veio falar com Francisco. Não há como eu me esquecer daquele quadro, que se deu mais ou menos assim. Francisco, com um sorriso no rosto, sempre disponível para aqueles que sofriam, Francisco arregalou os olhos para Ricardo. O que posso fazer pelo irmão? Olha, Francisco, eu tenho tentado ajudá-lo, né? Deixei de bancar a fartura do Papa e passei a contribuir com a sua faltura, pois tirando o amor, de que é rico, tudo mais lhe falta para os membros da sua ordem, assim como para os pobres que atende. Francisco chamou Ricardo e lhe deu um caloroso abraço. Gratidão, meu irmão, por sua ajuda, apesar de saber que também o Papa necessita dela. Ei, Francisco, eu estou velho e não demorarei neste mundo muito mais. E tenho um filho de cabeça vazia que só vive pela mão dos outros, já que não consegue nada por conta própria, faltando-lhe a razão das coisas. E sei que meus outros filhos vão tomar-lhe o que é de direito, assim que eu fechar os olhos. Olhando bem nos olhos de Ricardo, Francisco disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, viverá eternamente. E essas palavras estão no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Os olhos de Ricardo estavam fixos no rosto de Francisco. Crê em Jesus, meu irmão? Sim. Depois de ver o que Jesus fez através de você, Francisco, eu creio. Francisco, então, disse a Ricardo que me enviasse de volta para a casa do meu patrão, pegasse o menino doente e o levasse até o palácio de Latrão em Roma, que Deus iria despertar o espírito adormecido do menino através do Papa. Quando cheguei no meu destino, os filhos de Ricardo perguntaram sobre o pai, e eu disse a eles que duvidava que ele voltasse ao lar, pois estava muito velho e doente e que ele desejava passar o pouco tempo que lhe restava ao lado de Francisco, pois para ele não havia mais paz no próprio lar. Quando falei a eles que era desejo de Ricardo que eu levasse Ângelo até o Papa para ser cuidado por Inocêncio III, eles me ofereceram ouro para que eu desse fim a Ângelo durante a viagem, pois assim não haveria chance de que o menino um dia viesse a reclamar a parte da herança do pai que lhe cabia. Fiquei impressionado com a maldade no coração dos filhos de Ricardo e tive pena de Ângelo, pois mesmo ele sendo uma criança alienada e sem futuro, ele tinha direito de viver. Sabia que se não aceitasse fazer o que os filhos do meu patrão queriam, estaria correndo perigo de vida e colocando a vida de Ângelo em risco. Portanto, fingi aceitar o acordo.
Peguei metade do ouro e prometi que quando me livrasse do menino, voltaria para receber a outra metade. Quando cheguei em Roma, fiquei sabendo pelo Papa que Ricardo havia morrido e disse ao Papa o que Francisco havia dito sobre Inocêncio III ser usado por Deus para devolver a razão a Ângelo. O Papa achou bom o que ouviu e orou a Deus pelo menino. Não consigo deixar de sorrir. Quando me lembro das caras dos irmãos de Ângelo, quando se apresentaram diante do Papa, obrigados por uma convocação papal, e Inocêncio III chamou por Ângelo. O garoto apareceu na minha companhia, o que deixou seus irmãos assustados. Quer dizer, não é para menos, né? Os irmãos tinham pagado o narrador aqui para poder matar o menino, e o narrador da história me aparece ao lado do menino são e salvo, né? O próprio Ângelo cobrou deles a metade do ouro que faltava combinado para que eu matasse em nome dos irmãos. Quer dizer, o menino já não estava mais alienado, né? E já foi chegando, ó, cadê a metade do dinheiro que falta, né, para pagar o meu assassinato? E os caras lá tremiam nas bases, né? Com certeza, os irmãos de Ângelo esperavam ser presos pela guarda do Papa, porém, o espanto no rosto deles não era por isso, mas pela forma como o irmão havia lhes falado, do mesmo jeito como Ricardo falava com eles. Um dos filhos então se virou para o irmão mais novo e disse: como fala assim comigo? Com que direito imita o nosso pai, fazendo pouco de sua memória, dando ordens, tentando sujar nosso nome com o próprio Papa ao insinuar que tramamos contra a sua vida? Eita, o trem. Bicho pegou contra a sua vida. Quando não passa de uma criança, né? O irmão não era bobo, né? Então estava tentando reverter as coisas. Ângelo respondeu. Que a resposta do anjo é incrível. Ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Isso aí está escrito no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 14, versículo 9, né? Quer dizer, o menino, ele conhecia as Escrituras, né? O filho de Ricardo, inteligente que era, temendo pela vida, apelou para o Papa: santidade, essa criança está possuída pelo demônio, pois só o demônio seria capaz de fazê-la recuperar a razão. Inocêncio III sorriu. O demônio não pode fazer mais do que Deus, né? Então, quando o rapaz alega que só o demônio poderia resgatar, recuperar a razão do menino, o Papa, Deus faz mais do que o demônio, né? Então, não me diga que o demônio pode fazer mais do que Deus. Eu não acredito nisso, eu sou o Papa, né? Eu dirijo a igreja em nome de Deus. Bom, os irmãos de Ângelo então entenderam que o Papa achava que a cura do menino havia sido um milagre. Inocêncio III então mandou que eu levasse o menino de volta ao lar e o protegesse. E disse aos irmãos dele que o respeitassem como se o menino fosse Ricardo, sob a pena de serem presos e julgados como assassinos. Sem outra opção, os 4 irmãos se renderam às ordens papais. E apesar de, no início, imporem certa resistência aos mandos de Ângelo sob a influência do espírito de Ricardo, logo viram que o menino sabia tudo da família e dos negócios geridos por ela. Enquanto Ângelo crescia, os irmãos falavam por ele, né, com quem a família negociava. Mas tão logo se fez homem, né, passou a representá-la pessoalmente, né, o Ângelo. Ângelo chamou a mãe de volta para casa e o irmão que havia sido expulso pelo pai. Apesar dos protestos dos outros irmãos, que tentaram contradizê-lo, alegando que se era verdade que o pai falava pela boca dele, jamais perdoaria quem o traiu. Porém, Ângelo, como sempre fazia, os fez pensar usando das escrituras sagradas. Ele então chamou pelo irmão mais crítico e perguntou a ele: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Como o irmão não respondeu, Ângelo respondeu por ele: se estiver pensando 7 vezes, assim como Pedro respondeu a Jesus, não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, o Ângelo é tão inteligente que ele encostou, pegou aquele irmão mais crítico, né, que tentou complicar a vida dele, e estava usando aquele irmão para poder orientar os outros irmãos também, né? Então ele chegou assim: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Quer dizer, o cara olhou assim: ué, mas
Como assim? Né? Aí o próprio Ângelo respondeu: se você estiver pensando igual a Pedro, né? Quando Jesus perguntou a Pedro quantas vezes se deve perdoar, aí Pedro respondeu 7 vezes, Senhor, né? Porque o Pedro quis passar por bonzinho. Jesus falou: não, Pedro, 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar, o perdão deve ser dado quantas vezes foram necessárias, né? Então o anjo estava evangelizando os seus irmãos, né? Através das sacadas que ele dava, né? Quando ele tirava alguma coisa da Bíblia, né? Alguma palavra do Evangelho de Jesus, né? Para justificar as ações dele, né? Aí o anjo, com isso, ele queria dizer o seguinte: você, meu irmão, não vai perdoar? Pois Jesus perdoa, e nós somos católicos, né? Pelo que o texto demonstra. Né? O velho Ricardo era amigo do Papa, né? Dava dinheiro para a igreja, né? E possivelmente os filhos deviam seguir a mesma orientação, né? E não seguir Jesus seria uma grande vergonha para eles, né? Com o tempo, Ângelo foi ganhando a admiração de todos, terminando por manter a família unida e em paz. A vida é uma grande escola. E ela nos convida a conhecer a nós mesmos. Por isso, vivamos com paixão e dedicação às pessoas, principalmente as que amamos, como nosso pai, nossa mãe, de forma que quando olharem para você procurando seu pai, verão seu pai. Procurando sua mãe, verão sua mãe. Procurando cada um dos que vivem em você e dão sentido à sua vida, virão o que procuram. Que bela história, não é verdade? Quando Jesus fala, né? Quem vê a mim vê o Pai, é a mesma coisa. Às vezes a gente fica, né? Poxa vida, né? Pai é uma coisa metafísica, né? Deus, criador de todas as coisas, né? Razão primária de tudo, né? Causa primária, né? De tudo que existe, tudo que vive, tudo que foi criado. E a gente às vezes fica assim, o que será que Jesus quis dizer com isso? Né? Aí os bons espíritos nos respondem através dessa bela história, né? Eles nos mostram, né? Que o menino, né, o Ângelo, ele era um médium do espírito do Ricardo, que era pai dele. Né? Então Jesus, quando fala, quem me vê, vê o meu pai, é porque nesse momento, né, que a pessoa estava vendo ele falando, né, pelo pai, ele estava se fazendo médium do pai, né, mediador do pai. Né? Ele estava servindo, a boca dele estava servindo, né, para falar as palavras que vinham do Pai. Né? Ele era um instrumento usado para manifestar a vontade do Pai. Né? Então é interessante a história que no final os bons amigos espirituais nos dizem que nós, o tempo todo, somos médiuns dos nossos pais. Né? Do nosso pai, da nossa mãe e de todo aquele que a gente ama. Né? Porque a nossa simples convivência, né, faz com que haja troca. Nós passamos a fazer parte da pessoa com quem convivemos e parte da pessoa que convive com a gente passa a fazer parte de nós. Não é verdade? Né? E às vezes a gente tem impressão, acontece, eu já tive com amigos, né, que eu conversando com ele, o cara de repente falou alguma coisa que o pai dele falou. Ele falou, poxa, né, você está parecendo com o seu pai, né, ou então com sua mãe, ou então com fulano, com ciclano. Né? A nossa composição psíquica, né, ela agrega coisas que a gente ouve dos outros, que a gente aprende com os amigos. Né? A gente é muito aquilo que a gente ama e que a gente conseguiu de outras pessoas. Né? A gente é o pai, a gente é a mãe, nós somos os nossos filhos, nós somos os nossos amigos. É por isso que a convivência é tão importante. Os espíritos apelam para que a gente viva com paixão, né? Dedicando todo o nosso amor ao nosso irmão, para que nessa troca a gente possa dar amor para o nosso irmão e possa receber de volta o amor. Porque a lei de causa e efeito, né?
aquilo que plantar, você vai colher, né? Está na lei. Se você plantar o amor, você vai colher o amor, né? Então, se a gente plantar o amor, se a gente viver o amor, se a gente respirar o amor, trabalhar o amor, conviver com o amor, nós vamos receber o amor de volta e a nossa construção mental, psíquica, vai ser amorosa, né? Então, na história é legal, porque os irmãos do Ângelo queriam a grana. Eles não estavam nem aí pro problema do Ângelo. Eles queriam mais matar o Ângelo, se livrar dele, era um problema. E o Ângelo acabou sendo uma solução. Porque aí o velho Ricardo passou a falar por ele e o conhecimento dele sobre a família, os negócios da família, manteve a família rica e unida, né? Deu conforto para todo mundo, né? Então, quantas vezes a gente se engana, né? Tenta se livrar da pessoa, né? Achando que ela será um grande problema e, na verdade, ela acaba sendo a solução para os nossos problemas, né? A gente tem que pensar que Deus não coloca a gente no nosso caminho de graça, né? Todo mundo que entra no nosso caminho é para nós ajudarmos ou sermos ajudados por ela. Então a gente tem que se ligar, tem que ligar as antenas e observar o nosso irmão, né? Tentar saber o que ele quer de nós, se a gente se a gente dá conta de ajudá-lo, né? Não jogá-lo fora, que nem os irmãos do Ângelo queriam. E o pobre do Ricardo, né? Que agonia, né? O cara chegou no final da vida, teve que correr lá atrás de Francisco, porque não tinha paz em casa, né? Ele expulsou o filho, expulsou a mulher, né, que ele tinha, porque ela o traiu com o filho, mas como ele não perdoou, ele não usou do perdão, aquilo, a agonia, a angústia, o sofrimento abreviou a vida dele, fez com que ele ficasse doente, né? Então o perdão para quem que é? É para nós mesmos, né? É para a gente sarar, né? Da angústia, do tormento que a gente está vivendo, pela nossa incapacidade, né? de racionalizar as coisas, se deixar levar pelas emoções, né? Poxa, cara, é filho. Como é que você expulsa um filho de casa? Né? Antigamente era muito isso, né? A esposa que ele amava era uma jovem, né? Será que ele não pensou nisso, né? Os próprios filhos dele, né, quando olharam o pai casando com uma mulher mais jovem, acharam ruim, né? Então, no final, o Ângelo, né, apesar dele ser o médio do Ricardo, ele foi lá e chamou a mãe de volta, perdoou, chamou o irmão de volta e perdoou os outros irmãos que queriam matá-lo também, né? Já pensou você perdoar aqueles que querem dar fim na sua vida, né? E o Ângelo sempre justificado pelo Evangelho de Jesus, né? Então, muito legal a história, né? Faz a gente pensar na gente mesmo, né? Na nossa incapacidade de perdoar, né? E da nossa necessidade de perdoar e ser perdoado, para que a gente possa viver uma vida boa. Temos sim que plantar o amor, para colher o amor, porque uma vida sem amor é uma vida muito dura, né? A história começa falando que naquela época do Inocêncio III, né, a vida era muito dura e breve, né? Então, já que é assim, por que então viver uma vida infeliz? Por que viver brigando, discutindo, né? Tentando matar os nossos adversários, né? Ou aqueles que a gente tem como adversário, né? Quando muitas vezes eles são a solução dos nossos problemas, né? Vamos pensar nisso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.